De volta aqui pra gente comentar esse episódio do Estrela da Casa. Que forçação de barra foi essa, hein, Paulo Vieira? Um framezinho passou e deu pra gente ver aí o quanto você queria que o Gael vencesse aquela disputa, né? Só não venceu porque você mesmo falou que botou aquele negócio de cagão no meio da música, né? Cagou a música toda. Mas você realmente queria dar a vitória pro Gael, tava na cara, né? Você falou, inclusive, que o Gael era a estrela daquele grupo e você desfez dos outros dois meninos. Não precisava ter feito isso, né? Olha aí o que aconteceu com a Thalia quando ela fez a mesma coisa. A gente está avisando para vocês, né? Fica parecendo que a Globo está apostando no Gael, de fato, em detrimento dos outros. Fica parecendo que eles estão forçando muito a barra. Eu acho que não há necessidade disso, eu acho que não há necessidade de tentar jogar essas informações externas pro Gael, de fazer o cara parecer coisa que ele não é e tal. E, enfim, eu acho que vocês estão perdendo muito a linha nesse programa, sério mesmo. Eu pensei que o Estrela da Casa vocês fossem assumir uma postura mais imparcial e mais parecida com a do BBB, de deixar o público decidir. Não, vocês estão interferindo literalmente no jogo. Vocês estão fazendo com que um cara lá se saia melhor do que os outros. Vocês estão privilegiando uma pessoa. Isso não é legal, viu? Isso aí compromete muito a lisura do programa. Isso deixa, assim, a dúvida. Será que vocês estão sendo honestos, 100% honestos com relação a isso? É uma reflexão que a gente tem que fazer. E aí, quem venceu, obviamente, um grupo com a Nicole. Nicole é humorista, gente. Eu achei, inclusive, quando eu vi essa prova ontem, falei pra vocês, não deu tempo de eu falar no vídeo aqui pra vocês, mas obviamente que vocês já pensaram, porra, é uma prova que a gente tá falando de humor, e a gente tem uma humorista dentro da casa, que é a Nicole. Então, é uma prova que foi feita pra ela, era uma prova que ela tinha que ganhar, era uma prova que ela, de uma certa forma, tinha que dominar. E ela dominou, porque boa parte daquela música, né, Jogo Pra Vocês, que foi a paródia que ela fez, aquilo foi dito e pensado por ela. Então, era uma coisa pra ela. Detalhe que ela ficou se estapeando com o outro grupo lá, o grupo número 2, se eu não me engano, por causa da letra do Pensa em Mim. Elas queriam fazer com Pensa em Mim, mas sobrou só Deixa a Vida Me Levar. Achei que foi bastante interessante a escolha delas, assim, foi a que sobrou, mas ao mesmo tempo foi a que melhor se foi a que melhor se saiu. Às vezes a vida é assim, né? Quando a gente menos espera, as coisas acontecem. E aí a Una venceu a prova. Já já vou te explicar. E aí a Una resolveu mandar o Nick e o Luca pro duelo. E aí você vai me pensar, nossa, por que ela fez isso com o Luca? Ela justificou ali que queria dar um presente pra ele, que é uma imunidade. Mas vamos ser sinceros, né? Uma jogada arriscada. Aí eu tenho que concordar com a Ana Clara. É uma jogada muito arriscada. Vocês vão entender tudo isso aí. Vou te mostrar como é que tá o desempenho nesse primeiro dia do Hitmaker aí, como é que as coisas estão, para onde a coisa tá caminhando. Então, bora lá que a gente tem muita coisa para conversar. Mas vamos direto ali pro Shop, né, que foi com a Dani Calabresa, com o Rafael Portugal e com o Paulo Vieira. E eles estavam explicando o que era paródia e tal, enfim, isso aí não interessa muito pra gente aqui, porque a gente tá focado em outra coisa. Mas eles ensinaram aí as técnicas, ensinaram que paródia você tem que fazer rir e tal, mas você tem que usar uma base que todo mundo conhece, enfim, né? E aí fizeram um monte de paródia ali mesmo, ao vivo, rimaram ao vivo. Eu achei até que foi, de todos os workshops que eu assisti até agora, esse foi o melhor. Sério mesmo, porque querendo ou não, né, o humor sempre acaba sendo melhor, o humor ele sempre acaba deixando as coisas mais leves. E aí eles deram um tema, escolheram lá 3 músicas que eles tinham que falar sobre perrengues de artista, esse era o tema. E aí as meninas, o grupo número 1, que tava aí a Thalia, a Lady, o Nick a Thalia, a Mayara, o Nick e a Lady, elas escolheram o Show das Poderosas. E aí elas tinham que falar sobre esse perrengue e tal. Elas falaram sobre cachê, que elas estavam precisando do cachê. Já as meninas ali
se estapearam para pegar Pensa em Mim, mas sobrou Deixa a Vida Me Levar, e foi a Nicole que deu a ideia, jogo para vocês. Porque foi realmente uma coisa que deu certo, funcionou na música. Eu achei que ficou bastante interessante, as três trabalharam muito bem juntas. E aí sobrou só os meninos ali, né? O Gael, o Luca e o Matheus, que poderiam ter rendido mais se não fosse o cagão que eles colocaram no meio da música. E aí, na hora da avaliação, todos eles ali se apresentaram e tal. Foi bem engraçado, não vou negar pra vocês, não. Eu gostei assim, das três. Não teve, assim, uma que eu achei melhor do que a outra com relação à questão técnica. A musicalidade estava ok. De fato, eles estavam muito bons. Agora, com relação mesmo à questão das piadas e tal, eu achei a das meninas, a número 3, muito melhor, que elas usaram mesmo esse perrengue de você esquecer a letra de uma música ali na hora que você tá fazendo um trabalho e tal, cantando no palco, e aí, ó, você joga pro público e deixa o público continuar, e depois você pega no tranco, se lembra e vai. Porque normalmente é isso que às vezes a gente faz quando a gente esquece as coisas. A gente joga pro público e deixa o público fazer. Depois aí a gente lembra, pega no tranco e vai. Eu achei que foi bastante interessante a sacada que as meninas tiveram. E aí, obviamente, todo mundo se divertiu ali. Eu achei, assim, bastante engraçado. Inclusive, o entrosamento ali com o Gael, o Matheus e o Luca, né? Porque, afinal, eles são bem distantes uns dos outros. Trabalharam bem também. A única coisa que eu achei ruim na música deles foi o cagão. Não precisava ter colocado o cagão. Detalhe, uma coisa que eu preciso dizer também pra vocês, né? Porque eles não mostraram isso na edição do programa. Enquanto eles estavam compondo, a produção do programa disse que certas palavras não poderiam ser colocadas nas músicas porque essas palavras poderiam ofender a família brasileira. Acho que foi o Dourado, o Rodrigo Dourado, que falou isso no microfone lá para eles, tá? Então, assim, eu achei que não havia necessidade de você limitar essa parte da criação. Até porque o programa vai ao ar tarde da noite, gente. Então, tipo, não vai fazer diferença. Não vai ter criança assistindo. Então, não vai ofender se você usar um palavrão esse horário. Então, não fazia o menor sentido aquele aviso de não poder colocar determinadas palavras ali. Eu achei que sim, que foi uma coisa muito desnecessária. Não havia sentido de exigir isso. E aí o grupo 3, gente, o grupo das meninas pra mim foi o melhor. Justamente porque elas falaram essa coisa. Eu esqueci, eu vou jogar pro público. Porque a gente faz isso. Eu faço isso com vocês, às vezes, quando a gente tá na live do BBB, quando a gente tá na live da Fazenda e tal. Eu esqueci alguma informação, eu jogo pra vocês. E aí vocês vão dando a informação e eu vou puxando aí, vou pegando no tranco e vou. Vou lembrando das coisas e vou fazendo. É assim que a gente faz, gente, quando a gente esquece mesmo. A gente joga pro público e deixa o público ir te levando. E aí você vai pegando no tranco quando você percebe a situação, quando você percebe para onde a coisa tá caminhando. Eu acho interessante, inclusive, como a gente funciona desse jeito. Então, para mim, esse jogo para vocês foi o melhor. E aí, na hora da avaliação, né, obviamente, eles foram lá para dentro, começaram a discutir, falaram sobre questões técnicas, musicalidade, enfim, mas eles tinham que decidir quem era o mais criativo. Qual foi o grupo que conseguiu tirar proveito daquela música original e fazer uma letra que marcasse tanto quanto a original, mas que ao mesmo tempo fosse criativa. E aí eles se debruçaram ali, o Paulo Vieira já deixou claro que o cagão já era uma coisa que ele não gostava. E aí no meio dessa fala aí, né, eles falaram que o grupo das meninas, o grupo número 1, musicalmente era o melhor, porque elas realmente acertaram muita coisa ali de música e tal, mas com relação à letra não era tão boa assim, era uma letra que falava muito mais dos problemas pessoais delas do que do perrengue de artista, então tipo, não foi tão legal assim. E aí depois, acho que foi o Rafael Portugal que falou também, sobre o grupo número 2, que eles tentaram fazer uma música bastante interessante, mas no final eles acabaram se perdendo aí por causa do cagão, e que eles botaram o cagão, cagou a música, né? Então isso aí foi algo que eles já descartaram de cara. E aí foi o grupo número 3. E aí foi aí o momento que, quando eles estavam descartando o grupo número 2,
foi quando o Paulo Vieira deixou escapar aí na edição do programa, né? Quer dizer, não foi o Paulo Vieira, porque o Paulo Vieira passou boa parte desse momento que eles estavam ali discutindo quem ia ganhar. Ele passou boa parte falando ali do Gael, que o Gael era a estrela, que o Gael estava brilhando mais do que os outros ali dentro, naquele grupo e tal. Tipo, não havia necessidade de ter falado isso, né? Não havia necessidade de ter forçado tanto a barra com relação ao Gael. Então, mas eles deixaram passar esse framezinho aí, não teve como a gente não falar sobre isso também. E aí depois, né, a Dani Calabrese e tal, já falou ali que para ela era o número 3, porque as meninas conseguiram fazer uma letra que fosse tão pegajosa igual a música original. Então isso ajudou bastante, que se você está fazendo uma paródia usando com base uma música bastante conhecida, é justamente para você fazer com que a sua letra, a sua música também seja tão conhecida quanto. Então, eles foram por esses critérios. Achei bastante interessante eles terem ido por esse lado, né? Então, a Dani Calabresa elogiou bastante, falou aí da criatividade deles. E no final, quem ganhou foi justamente as meninas, por causa do Jogo Pra Vocês. Eu achei muito legal a forma como elas compreenderam isso de uma forma tão espontânea, e isso ficou legal na música. E aí hoje foi o lançamento também da nova playlist, né? Já são 10 músicas só. Lembra que a playlist começou com 14, depois caiu para 13, depois caiu para 12, depois caiu para 11 e agora a gente está no top 10. E agora a gente já, semana que vem, tá indo pro top 1, pro top 9, né? Já tá se aproximando aí do final. E aí eu acho que vai começar uma aceleraçãozinha do jogo, né? Já já a gente vai te contar mais sobre isso. Mas todos eles lançaram as músicas. O Luca lançou uma versão de Erro Gostoso, da Simone Mendes. Eu vou ser sincero com relação a essa música do Luca, tá, gente? Eu gosto da música original da Simone Mendes, o Erro Gostoso, porque eu acho que é uma música bem agitada. Esse erro gostoso, como é que... deixa eu me lembrar da letra. Como é que eu fico nessa casa, como é que eu fico no meio dessas coisas e tal. Eu esqueci mesmo boa parte da letra. Mas eu acho legal a forma como ela canta. Agora como eu fico nessa casa. Eu acho bem interessante como ela vai por esse lado. Só que aí eu achei que o Luca, ele deu uma desacelerada na música. Então meio tipo que perdeu um pouquinho aquela coisa mais alegre que ela tem. Eu achei que ele podia ter seguido mais o original. Mas não achei ruim, não tô dizendo que é ruim. Eu só achei que ele deveria ter seguido mais o original. Ele deveria ter ido mais pro lado original mesmo da música. Seria bastante interessante. Mas enfim, Erro Gostoso, pelo menos por enquanto, é uma das músicas que tá pegando bastante no Hitmaker. E todos eles lançaram lá suas músicas e tal. Todos eles fizeram lá os seus lançamentos, enfim, né? E aí veio o momento que eu te falei ontem. Tá nesse vídeo aí no card, você pode dar uma olhada lá, que eu te expliquei com mais detalhes. Mas eles passaram o momento do Matheus sendo deselegante com a Una. Deselegante, né? Pra isso assim, só porque eu tô sendo um pouquinho, mas digamos assim, um pouquinho mais complacente, pra não querer dizer outra coisa sobre o Matheus. Porque sim, eu sei muito bem que o Matheus é chato, gente. Não é, eu sei, vocês podem achar que só pelo fato da gente... Eu admito, eu tenho uma certa preferência mesmo pelo Quarto Azul. Eu gosto mais da vibe de lá, mas isso não me impede de ver que o Matheus, ele é problemático. Ele tem alguns problemas ali de convivência, sim. Ele é chato em algumas coisas, sim. Então não tem como eu não dizer que ele não é. Mas ao mesmo tempo, eu tenho... Desculpa, gente, é o sono. Hoje eu acordei cedo, tive que ir no hospital para fazer lavagem no ouvido de novo. Falei para vocês, né, que eu tô com otite nesse ouvido direito. E aí fungo, bactéria, você tem que ir tomando a medicação, aí você toma a medicação, você passa as gotinhas lá no ouvido e tal. E aí quando começa a tapar o ouvido, você tem que ir no hospital fazer a lavagem auricular. Você faz aquela lavagem auricular para remover o que fica ali de resíduo, de coisa que os fungos, bactérias vão deixando lá dentro. Aí você aplica de novo a medicação, vai fazendo assim
até que a própria otite ceda. Então isso aí demora às vezes. A médica me explicou, inclusive, que isso pode demorar 20 a 30 dias para acontecer. Tem 2 semanas que eu tô assim, então fica meio complicado de eu falar assim pra vocês. Hoje eu acordei cedo porque eu tive que ir no hospital fazer isso. E aí você fica o dia inteiro à disposição, porque isso não é uma emergência médica, então demora mesmo. Você fica cansado. Por isso que eu peço desculpas aqui se às vezes eu apareço bocejando. E aí, mostraram aí o Matheus sendo romântico. Essa parte do Matheus sendo romântico, isso meio que balanceia o lado chato dele. Mas eu sei muito bem que o Matheus é chato, porque eu vejo ele todo o tempo, 24 horas. Eu assisto ao Estrela da Casa 24 horas por dia. Eu sei que esse cara é muito chato, ele é muito temperamental com relação a algumas coisas, ele quer sempre do jeito dele, ele é assim, ele é chato mesmo, gente, não dá pra dizer que ele não é. E aí ele reproduziu uma cena da Dama e do Vagabundo. É uma referência de filme, né? Que ele pegou um pedaço de espaguete, botou na boca dela, e aí eles começaram a chupar até começarem a se beijar. Achei bonitinho, achei romântico, e inclusive é aquilo que eu falei pra vocês sobre o Matheus. O Matheus, ele é muito esperto. Vocês podem achar que não, mas ele é. Ele sabe usar muito bem essa coisa da cena, essa coisa da câmera, essa coisa do ambiente, do cenário. Ele sabe usar isso a favor dele. Ele já percebeu que isso é uma força para ele. Ter esse lado, ter essa possibilidade de conquistar o público. Porque um relacionamento é sempre uma possibilidade de conquista de público. Ele sabe disso. Quem assiste reality show, gente, sabe muito bem como essas coisas funcionam. Então o Matheus é muito esperto. Não dá pra dizer que ele não é. E aí eles riram da cena e tal. Eu achei bem fofinha a cena, não vou negar. Achei que foi bem fofo. E mostraram a cena ali com relação ao que aconteceu entre o Matheus e a Una, que gerou meio que uma DR ali entre os dois. Se ele foi ou se ele não foi grosso e tal. Por quê? O que foi que aconteceu? A Una estava lá na cozinha e ela disse assim pro Matheus que ela estava se sentindo mal, porque ela não estava fazendo nada ali para ajudar, e perguntou a ele se ela podia ajudar em alguma coisa. Aí o Matheus disse que podia, né, se ela soubesse fazer alguma coisa. Só que aí... Desculpa. E aí ela vai procurar um azeite, pergunta como é que mistura o azeite com o negócio, e o Matheus ficou irritado com isso, e disse para ela que não precisava ela ajudar, porque ele sabia fazer... Ele sabia fazer do jeito dele e tal, então que ela não se preocupasse, que ela ajudasse ele em outras coisas. E aí ela dizia que se sentia culpada de não poder ajudá-lo a fazer outras coisas ali na cozinha e tal, que ela também queria fazer. Aí até que chegou a Nicole ali no meio e falou assim pra ele, né, que tava sendo grosso, e ele falou que ele não tava sendo grosso, que ele tava dizendo assim que pra ele não curte muito esse negócio de fazer cozinha a 4 mãos, que se ele tá comandando a cozinha, ele gosta de comandar sozinho, que se ele tá fazendo alguma coisa ali pra todo mundo comer e tal, ele prefere fazer sozinho do que entregar isso pra outra pessoa ajudá-lo. E que tá tudo bem pra ele fazer sozinho, ele não reclama, que não é disso que ele reclama e tal. Mas no fundo, foi isso que aconteceu. Tá? A Una ficou meio chateada porque ele agiu dessa maneira. Ficou mesmo meio chateada, e eu acho que eu também ficaria chateado. E aí depois, quando as meninas estavam se arrumando, a Nicole falou assim sobre esse jeito do Matheus. Que às vezes o Matheus, ele é meio exagerado nas reações, né? Que às vezes o Matheus acaba fazendo coisas que as pessoas não gostam e tal, e que o grande problema às vezes é a passação de pano para ele. Então ela meio que deixou claro assim pra Una observar assim e tal. A Evelyn também, tá? Não foi só a Nicole. A Evelyn inclusive falou que relacionamentos assim, as pequenas coisas com o tempo vão se transformando em grandes coisas, que ela não espera que isso vá acontecer com a Una e o Matheus, mas que ela já saiba que esse tipo de coisa existe e tal. Ela foi por esse caminho ali para tentar alertar a Una. E aí a Una meio que disse que ela tá atenta sim, e que ela tava até feliz das meninas terem ido conversar com ela sobre esse tema.
Enfim, a Nicole falou que ela gosta muito do Matheus, que ela acha que o Matheus é um cara muito interessante e tal. Mas nesse ponto ele deixa muito a desejar. E aí eu também não tenho como discordar dela, né? Ele deixa muito a desejar nesse ponto também. E aí rolou o estranhamento. Isso já foi hoje à tarde. Gente, eu sono mesmo. Isso já foi, eu acho que foi hoje à tarde. Acho que foi hoje à tarde, depois do workshop. É porque a edição do programa, gente, ela tá meio confusa em algumas coisas, tá? Então, tipo, meio que eles estão pegando o trecho daqui e dali, só que na hora que eles estão mostrando isso juntos, eles não estão colocando a data, eles não estão colocando o indicativo da data, se era dia, se era tarde, se era noite e tal. Então fica meio difícil eu precisar para vocês. Mas eu acho que isso já foi hoje de manhã, depois ali do workshop, no começo da tarde, alguma coisa nesse sentido. Que foi justamente o momento em que ele estava saindo do quarto e a Una ficou ali sozinha. Enquanto, presta atenção, ele andando sozinho ali e ela no primeiro plano, ele lá atrás no segundo plano, né? Lá está o Matheus ali, bem atrás. Parece assim que a câmera quis mostrar que eles estão se... Desculpa, que eles estão se distanciando. Achei muito interessante também essa jogada que eles fizeram. E aí, obviamente, as meninas comentaram sobre o Nick, né? A possibilidade de indicação do Nick, caso elas tivessem ali ganhado alguma coisa. Mas também falaram do Matheus. A Nicole falou sobre essas pequenas atitudes do Matheus e que essas pequenas atitudes podem se revelar grandes problemas, que essas pequenas atitudes que o Matheus vem tendo pode se revelar algo muito maior do que ela pode ter condições de lidar e tal. Então ela já deixou bastante claro várias e várias coisas ali para a Una prestar atenção. E a Una disse que ela estava prestando atenção. Vamos lá para a prova da estrela, né? A gente já sabe que quem ganhou foi justamente a Una, a Nicole e a Evelyn. Então as três foram disputar. Aí a Ana Clara entrou ali, eu vi que a Lady estava chateada com alguma coisa. Eu acredito que seja justamente com as meninas, com a Lei, com a Mayara e com a Thalia. Acredito que seja com elas, alguma coisa nesse sentido, mas enfim, ela estava chateada. E aí a Ana Clara entrou, parabenizou as meninas, e informou que agora elas tinham que ir para o jogo para saber quem seria a estrela da semana. Tinha que acompanhar. Então, cada uma fez ali um sorteio e tal, e foram lá para o campo de provas. E aí, antes de irem para o campo de provas, mostraram como é que ia ser a prova. Eles tinham que pegar um card ali, memorizar esses números que apareciam no card, que eram os números das casas que eles tinham que buscar, e precisavam abrir máquinas de lavar. Quem abrisse as máquinas de lavar no menor tempo tinha uma vantagem. Agora, quem abrisse essa porta já perto de acabar o tempo, a porta travava. Então, eles tinham que ser rápidos nessa prova. E era só 1 minuto que eles tinham para correr atrás dessas roupas. Eu achei bastante engraçado a forma como eles fizeram isso. E aí já foi, né? O Matheus ali abraçado com a Una, já deixando bastante claro ali para ela que o interesse dele, já deixando ali bastante claro que talvez represente alguma coisa. Enfim, o Matheus ele é esperto. Não digam que ele não é, porque ele é. Ele sabe o que ele está fazendo. Enfim, aí quando elas foram lá pro provódromo, começou ali a primeira parte, que é a distribuição ali das casas que elas tinham que procurar no labirinto. Então elas tinham que memorizar essas casas. E aconteceu, né? A Evelyn foi a primeira a jogar, memorizou todas as casas e conseguiu, acho que foi 9 peças no final, conseguiu até ir mais ou menos bem, mas não foi suficiente para vencer, né? Ela ainda perdeu uma oportunidade no meio do caminho, porque ela esqueceu alguma coisa no meio do caminho, então não tinha mais também como voltar. Enfim, a prova era só 1 minuto que ela tinha para percorrer aquilo tudo e foi muito, mas muito complicado.
No fim das contas, vocês estão vendo aí, né? Eu estou mostrando para vocês como é que tá aí, como é que isso terminou. E depois, na hora da contagem, a gente viu que ela fez 9 peças, sendo que o que desempatava para valer esse critério era justamente o número de roupas vermelhas que a pessoa tinha usado. Tinha pegado, aliás, na máquina de lavar. Então, a Evelyn foi a primeira, ela tirou 9 peças. Porém, havia um fator para desempatar, que era justamente quem tivesse pegado ou a camisa laranja, ou então a camisa branca, ou então a camisa azul. Uma das três tinha que desempatar usando esse critério. Só isso, basicamente. Então, a Evelyn foi a primeira, ela conseguiu aí 4 camisas vermelhas. Deixa eu anotar aqui direitinho. Ela conseguiu 4 camisas vermelhas, 3 camisas brancas e 2 camisas azuis. E deu um total de 9 peças. Então ela já tinha ali praticamente a liderança nas mãos. Vamos completar, né? Sem usar muitos eufemismos. Quase. Bateu na trave, viu? Quase. Bateu na trave. E aí depois foi a vez da Evelyn. Ela teve uma estratégia mais eficiente, que foi justamente identificar primeiro as letras, memorizá-las e depois partir mesmo para ajudar, para resolver as coisas que ela tinha que resolver. Então ela foi lá, procurou, achou direitinho, inclusive na coisa dela entrou aquela sirene que normalmente eles mandam eles mandam lá para eles acordarem, essas coisas assim, né? Então a primeira a jogar foi justamente a Una, a segunda a jogar foi a Nicole. E a Nicole, às vezes, ela ficava meio perdida ali no rolê, ficava perdida nas coisas. Quando apareceu, esqueci quem foi que apareceu ali para ela, que resolveu ajudá-la, e ela entregou a chave para ele abrir e tal. Eu esqueci, gente, realmente eu esqueci ali. E desculpa, acho que eu posso estar confundindo alguma coisa. E aí, depois, foi a vez da Nicole contar as peças dela. Nicole conseguiu 10 peças, sendo que dessas 10 peças ela tinha conseguido 5 azuis, 4 brancas e 1 azul. Se ela fosse de fato vencer, como a Ana Clara falou, ela venceria numa boa, por uma questão apenas de uma peça a mais. E aí foi a vez da Una jogar. A Una, ela foi um pouquinho mais astuta e esperta. O que foi que a Una fez? A Una, ela entrou ali, ela olhou direitinho o que ela precisava olhar. Depois que ela olhou, ela entrou para fazer a prova, basicamente. Foi nesses 5 números aí que ela tinha sorteado. Não quis levar o card com ela, porque levar o card não era necessariamente alguma coisa a mais, mas representava pelo menos que você tinha ido até uma agência do correio. Aliás, que você tinha resolvido alguma coisa. Foi bastante interessante, assim. Agora, com relação à prova, a Nicole ficou igual uma barata tonta em alguns momentos, né? Você percebia claramente que ela ficava assim perdida, não sabia para onde ela estava indo e tal. Achei bastante interessante que ela conseguiu terminar a prova, né? Será que o que teria acontecido se ela não tivesse conseguido completar a prova? E aí foi a vez depois da Una. A Una, ela também teve uma estratégia um pouquinho mais acelerada, um pouquinho mais de mão, pesou a mão, então vamos controlar. A Deolane tem muito disso. Desculpa, tô misturando as coisas. As meninas têm muito disso, né? Então, elas estão indo muito por esse caminho também. E aí, na somatória, deu empate. A Una também conseguiu 10 peças. E como é que desempata esse jogo? Muito simples. Ana Clara havia dito que quem tivesse conseguido a maior parte da prova em roupas vermelhas já era o líder da semana. Quem conseguiu isso com linha branca já está de fora. E quem, assim,
venceu, já venceu porque tinha mais roupas vermelhas. E se tivesse dado um empate, iam fazer mais uma rodada para saber quem era o campeão estável daquela edição. Basicamente é isso mesmo, meio cansado, né? E aí, depois disso, a Ana Clara fez o anúncio dela. E ainda perguntou assim pra Sol se a Sol imaginava qual seria o assunto que ela tinha para falar. Enfim, venceu a Una pelo critério colocado ali pela Priscila. Priscila, desculpa, gente, a maior confusão aqui e tal. Porque às vezes eu tô com sono, às vezes eu acabo lendo errado as coisas que eu tô lendo aqui. Ela venceu a prova e acabou mexendo muito com as coisas, né? Venceu, ganhou 10 mil reais e tal. E aí, quando ela sai de lá do provódromo, o Matheus é o primeiro aí em cima dela, cumprimentar, apoiar, segurar o braço, enfim, essas coisas de namorados. E aí volta pra dentro da casa e a Ana Clara chama ela lá naquele monitor. E aí, Una, qual é a sua decisão? Quantas pessoas você vai mandar lá pro duelo, né? Aliás, quais pessoas? Já que são duas. Então ela ficou ali alguns minutos pensando quais seriam essas pessoas. Uma delas a gente já até imaginava que ia ficar muito claro, né? Se não fosse. Agora, com relação aos outros, ia ser muito complicado. E aí ela se sentou aqui, se sentou ali, e a Ana Clara disse que aonde ela tiver, o pessoal das câmeras ia captar direitinho, então que ela não se preocupasse. E aí ela indicou ali o Nick, porque ela deixou assim no ar que o Nick seria mais fraco, então por isso que ela estava indicando. Não tinha muito disso, era muito melhor ver o cara lá do que a Vitória, do que vendo as coisas diferentes, né? Eu achei que ele de fato não gostou, pela cara você percebe que ele não gostou. E o outro que ela mandou foi o Luca, segundo ela, para dar para ele um presente da imunidade, que é o que ela pode fazer por ele agora. Então foi só isso mesmo a indicação. Nick ficou pé da vida com essa indicação, vocês percebem isso nele. Depois a Ana Clara perguntou assim, que estratégia era essa que ela estava indicando o Luca, que é um amigo dela dentro do jogo e tal. E ela justificou, porque eu quero que ele tenha uma imunidade, mas eu quero que a imunidade dele seja conquistada, né? Aquela coisa que alguém está te conquistando não está te comprando. Então achei que foi bastante interessante, sim, a forma como ela conduziu a situação. Luca não gostou muito, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele também queria ir para a fazenda, ele precisa ir, então por isso que ele está resolvendo essa situação. Enfim, o jogo terminou desse jeito aí. O Nick basicamente bastante triste pelas coisas que aconteceram com ele, né, com esta indicação dele cair ali. E o Boninho também, né? Porque afinal, né, você mexeu com a cruz errada. Você mexeu aí com as coisas erradas. Não era para ter sido desse jeito. De qualquer forma, ele ficou bastante chateado. Mas vamos lá para o que vocês querem saber. Como é que tá o hitmaker da semana? Como é que isso tá acontecendo agora? Nesse momento, né? Eu tenho que te mostrar nesse momento, porque isso aqui varia muito. Mas o que importa é esse momento. É o que tá lá no deixa eu botar aqui a imagem. É o que tá lá no canal Música Multishow. Então vamos dar uma olhadinha para vocês verem como é que estão as coisas lá. Olha aí, vai me acompanhando aí do lado. MC Maiara, a boba fui eu, estrela da casa. Ela tem 4 mil visualizações. O Naex, Dengo, ela tem 13 mil visualizações. Luca, Erro Gostoso, ele tem 30 mil visualizações. Matheus Torres, Luz dos Olhos, ele tem 24 mil visualizações. Nicole Luiz, Man, I Feel Like a Woman, ela tem 5,6 mil. Evelyn, Manda um Oi, ela tem 7,8 mil. Thalia, Não Vou Parar, clipe oficial, ela tem 3,4 mil. Nick Cruz, Pouca Pausa, ele tem 3,6 mil visualizações. Lady Murilho, Ressuscita-me, clipe oficial, ela tem 8,6 mil. E por último, Gael Vitti, Vidente,
que tem 5,2 mil seguidores, tá? Isso aqui que vocês estão vendo. Agora vamos lá para o ranking mesmo que vocês gostam, o ranking do Hitmaker. Deixa eu só trocar aqui o aplicativo que eu uso para fazer essas coisas, rapidinho. Então vamos lá. Deixa eu tocar aqui e vamos ver como é que tá esse ranking. Rapidinho. Eu acho que eu troquei o arquivo aqui, rapidinho. Acho que agora vai. Agora foi aí o arquivo, né? Então tá aí. Vamos lá acompanhar os números. Eu já te falei mais ou menos os números brutos, né? A dimensão da aeronave e tal, enfim. Isso aí não interessa. Vamos mesmo pro ranking, né? Olha quem tá em primeiro. Luca, com o Erro Gostoso. 30 mil visualizações. Segundo lugar, Matheus Torres, A Luz dos Olhos. 14 mil visualizações. Gael Witt, cadê ele? Vidente, 5 vezes ali o multiplicador dele. Então você vai percebendo aí como é que as coisas estão se encaminhando. É o que eu falo, o Spotify ele é muito fácil de enganar as pessoas. Mas esse tipo de atividade precisa ser regulamentada muito, né? Lá no Spotify. Vamos lá, assim no ranking. Luca com Erro Gostoso, Matheus Torres com A Luz dos Olhos. Em terceiro lugar, Amor Eterno Amor. Em quarto lugar, Leide Murilho com Ressuscita-me. Ela tem 8,6 mil. Em quinto lugar, Evelyn Manda IP. Ela tem 14, desculpa gente, eu me perdi aqui. Evelyn Manda um Oi. Ela tem 7,8 mil. Nicole Luiz, a Feel Like a Woman. Ela tem 1,6 mil reproduções. E isso assim contando de terça agora pra cá, né? Tem tudo isso já. Nicole Luiz, já falei dela. Gael Witt, Vidente, 5,2 mil. MC Maiara, A Boba Fui Eu, 4 mil. Em nono lugar, Nick Cruz, Pouca Pausa, 3,6 mil visualizações. Em 12º lugar, Thalia com Não Vou Parar, com 3,4 mil visualizações, né? Tá bem pouco o pessoal da galera ruim. Então vocês perceberam que, pelo menos até onde a gente tá vendo, o Luca tem mais chance aqui de ser o hitmaker. Ele tá em primeiro lugar nessas pesquisas, então é bem capaz dele ser o hitmaker. Mas a gente ainda vai ter que dar uma olhadinha aí nos próximos dias. Enfim. É isso aí que a gente tinha para trazer para vocês sobre o Estrela da Casa, sobre esse episódio. Porque no geral, a gente não acrescentou lá muita coisa. Por que eles anteciparam também para hoje essa história do programa? Por que eles resolveram antecipar tudo para hoje? Por causa desse jogo que tá rolando, que vai rolar, sei lá, que é bem importante, Brasil, uma coisa assim e tal. Por isso que eu acho que fizeram o que fizeram. Enfim, né? Mudaram a programação da Globo por causa desse jogo. E por causa desse jogo, na quinta-feira não vai rolar nada. Na quinta-feira o programa de quinta de amanhã, no dia 12, vai ser a mesma coisa dos programas de quarta-feira. Nada acontece ali. Então só vai voltar a acontecer alguma coisa na sexta-feira. E ainda falta um tempinho para isso, né? Mas enfim, é isso mesmo que a gente tinha para trazer para vocês sobre o Estrela da Casa, essa cobertura. Peço desculpas para vocês, gente, porque acordar cedo, resolver um monte de coisas que você tem que resolver, saúde e tal, acaba causando, às vezes, esse pequeno desgaste, sono, enfim. Mas a gente está bem e continua trazendo essas informações e coisas para vocês, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau.